Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer mais uma leitura do conto desse livro que eu escrevi, dessa coletânea de contos, Crônicas Lavadas e Curtidas, Histórias para Rir e Imaginar. É um livro que eu escrevi já tem algum tempo, mas tem algumas histórias bem legais que dá pra gente ir revivendo, porque a gente faz um comparativo com os dias de hoje, porque são assuntos bem atuais da vida de toda a gente, enfim, da vida do cotidiano do brasileiro. Vamos então pegar, na verdade, o primeiro conto. Acho que o primeiro conto é bem legal pra gente ver. Vamos abrir aqui o livro. O primeiro conto se chama Da Terra dos Morangos aos Céus Beelzebub Perdeu Feio. E olha só, esse foi um dos poucos contos que eu preparei uma ilustração. Olha que legal. Mostrando aqui o personagem principal, o anjinho, o diabinho, enfim, bem legal. E aqui, então, eu faço já uma ilustração para chamar o leitor para ler esse conto que é bem interessante. A gente vai, então, fazendo uma reflexão e um paralelo com as histórias do nosso dia a dia. Então, vamos lá. Vamos começar a leitura e vamos começar a conversar. Todo ser humano tem o seu calcanhar de Aquiles. Escute bem, Lilith. Se liga, quer apossar umas 100 almas? Desafiava Beelzebub. Então, uma conversa entre Beelzebub e Satã. E o Satã responde: só se eu puder entrar nessa aposta como testemunha. Bora lá, ironizou Satã. Na verdade, esse diálogo fica assim, a parte do conto, coloquei até em itálico aqui, porque mostra uma introdução um pouco fora do conto, para a gente poder situar os personagens que agora vão estar dentro da história propriamente dita, como se os anjos do céu, Satã, enfim, os anjos, os demônios no caso, né, eles estiverem conversando enquanto os personagens da Terra estão passando por alguns contratempos, alguns momentos, enfim, vamos lá. Celestino é o nome do nosso personagem. Celestino era um nome incomum no bairro. Era o título do homem que havia desafiado as leis do capeta. Sim, o rapaz não temeu ou dizer ao diabo que ele não aceitaria o seu pacto para enfim se casar com Mariazinha e enricar. Olha só, a gente está falando de um personagem que não fez um pacto com o diabo, então ele queria ficar rico de outras maneiras. Olha só como começa de forma interessante. E de fato, todos da cidade assim estranharam, pois muitos de lá haviam feito acordo para conquistar a mulher dos sonhos e uns bons tostões no bolso de modo rápido e certeiro. Havia até mesmo ouro nos dentes de uns, glamour que certamente não despertou a atenção de Celestino, que entre o céu e o inferno privilegiava o povoado da parte celestial, nem que em troco ganhasse somente uns reais e uma caixa de morangos para poder vender. Então aqui a gente já começou naquela temática, né, da guerra entre céu e inferno. Vou fazer um pacto com o diabo ou não, eu prefiro ficar com os anjos do céu, eu prefiro enriquecer com os anjos, com Deus, enfim, esse é um tema também bem interessante que a gente vê também muito nos dias de hoje, nas histórias do dia a dia, né, que é a questão da religião, de onde as pessoas seguem, o que elas pregam ou não, e da maldade e da bondade, onde o ser humano, enfim, ele vai se arriscar, ele vai ser bom, ele vai colher frutos positivos disso, ou ele vai fazer coisas maus, coisas de Satã, enfim, o que ele vai fazer nesse sentido para conquistar os objetivos dele. Bem interessante esse começo. Continuando o conto. Deve ser um anjo esse rapaz. Recusar o pacto é para poucos, comentavam uns aqui ou acolá, embasbacados com a atitude de Celestino, que via na Terra a condição de lutar e ser feliz pela bondade, não pela maldade. Ou seja, o Celestino queria ser feliz, queria conquistar as coisas da vida dele, com a ajuda dos anjos, com a ajuda de Deus. Ele não queria saber de capeta, de Beelzebub, de demônio, ele que estava fora totalmente disso. Ele era um cara da paz, um cara de Deus. E todo mundo na cidade ficava bobo, que como é que um cara trocava toda a possibilidade de ser rico, de ter ouro, de toda a riqueza do mundo para poder casar com o amor da vida dele, né? Como é que ele trocava tudo isso pela bondade? Ou seja, ele ficaria na pobreza, mas ele seria uma pessoa boa e não teria toda a riqueza do mundo, coisa que todo mundo quer, né? É aqui
é aquela questão que a gente pensa, o que o ser humano é capaz de fazer para conseguir dinheiro, para conseguir ter fama, até que ponto ele é capaz de chegar para conseguir esses objetivos dele, né? Então é bem interessante nesse sentido. Continuando. Para mim é um burro esse Celestino, me desculpe a sinceridade, mas cá estou com a mulher que quis e dinheiro para comprar qualquer coisa não me falta. Enriqueci fácil num piscar de olhos. Já esse Celestino se contenta em ser apenas um vendedor de morangos, argumentava outro, né? Todos assim, estarrecidos, chocados, como é que ele não queria ficar rico? Era apenas fazer um pacto com o diabo, e pelo amor de Deus, né? Apenas fazer um pacto com o diabo. Não é tão simples assim, mas assim, o conto dizia isso, que era muito simples, era apenas uma escolha dele. Continuando aqui a história do Celestino. Ah, minha gente, no bom caminho tudo se consegue. E o seu Celestino respondendo. Se a Mariazinha não me ama, não vou conquistá-la pelo feitiço. Seria um amor de mentira. E ganhar dinheiro fácil não tem mérito. Antes vendendo morangos, até mesmo quando o calcanhar doer, do que passar a vida sem fazer nada, a gastar um bocado de moeda que não justifica a minha existência nessa terra. Defendia esse Celestino, com a mão esquerda no peito, esfregando a ponta do queixo. Essa era a mania que ele fazia. Então, ele valorizava o ganhar o dinheiro pelo mérito, né? Não com pactos. Enfim, na verdade, a gente está fazendo aqui também uma alusão, não só um pacto com uma entidade, mas uma alusão também a o dinheiro fácil que muitas pessoas procuram, não por mérito. E isso é uma questão muito interessante. Continuando aqui na outra página. Entretanto, o capeta insistia, malandro e lavado que só. Aí vem o termo lavado, que é do livro Crônicas Lavadas e Curtidas, Histórias para Reimaginar. É um termo que aparece em todos os contos, o lavado e o curtido. E aí a questão do lavado vocês vão entendendo com o tempo. Voltando, entretanto, o capeta insistia malandro e lavado que só, dizendo: aceite a minha proposta, Celestino, te transformarei no rei das redes sociais. Te darei uma mulher fruta e chirupera ou melancia, te darei uma amante avantajada em formas para o desfrute do prazer do adultério. Te darei dinheiro para sacar e gastar em qualquer canto do mundo e, é claro, te darei cachaça à vontade. Mulher pelada, caviar e ouro em abundância para o seu deleite não irão faltar. Para começar uma passagem para Nova York de volta com tudo pago. Hotel 5 estrelas topa, dizia Beelzebub descarado numa petulância que só. Então você já vê a proposta do Beelzebub, do Satã. Primeiro a gente está falando, achei engraçado que eu mencionei aqui as mulheres frutas, que lá pelo ano de 2013 a 2015, as mulheres frutas, elas tinham muito sucesso. Hoje em dia não é mais assim. Continua com outro estilo de mulher. Mas aqui nessa época era da mulher fruta. Então, o que o capeta ofereceu? Mulheres lindas, uma passagem para Nova York, que é tido nosso um ícone, né? Das pessoas se sentirem bem, de viajarem, gastarem, caviar, ouro. Então, assim, ele ofereceu tudo que ele poderia oferecer para o Celestino, então, fazer um pacto. O que era o pacto? Da alma dele. Só pode ser nesse sentido, mas a gente vai ver aqui no conto. Continuando. Acontece que Celestino não esperava pela próxima do coisa ruim. O capeta, esperto e matreiro, chegou nele e propôs algo inusitado, irrecusável e surpreendente em troca de sua alma. Isso que ele queria, a alma, porque o pacto, né, pelas histórias que a gente vê, é toda a riqueza do mundo em troca da alma. A alma fica aprisionada lá no inferno para todo sempre. Continuando. O que seria? O demo foi direto no calcanhar de Aquiles do rapaz. Aí eu coloco aqui uma nota. Calcanhar de Aquiles é uma expressão popular que significa o ponto fraco, vulnerabilidade de alguém. Porque, na verdade, gente, a gente sabe, né? Todo mundo tem um ponto fraco. E a gente precisa ficar muito esperto em relação a esse ponto fraco, porque é aquele ponto que qualquer proposta, qualquer coisa, a gente pode ficar suscetível a alguma resposta que a gente não imaginava que pudesse dar, porque tocou no nosso ponto fraco, né? Então aqui a gente estava vendo que o capeta desafiou o ponto fraco do nosso personagem, o Celestino. E agora a gente precisa saber se o Celestino vai cair nessa.
Então vamos lá. O demo foi direto no calcanhar de Aquiles, o rapaz. A receita da torta de morangos da mãe de Celestino. Detalhe que havia ficado perdido em sua infância lá no fundo do túnel do tempo, jamais ser criada novamente pelo vendedor de morangos, que há tempos procurava pela mesma combinação de ingredientes. E a proposta era de fato inegável, pois sua mãe já era morta há muitos anos, dor que no coração do rapaz Celestino só aumentava com o tempo, jamais arrefecendo. Assim sendo, junto às memórias do café da tarde, regada a torta de morangos, sabor único, especial e jamais sentido novamente. Celestino ganharia, enfim, a lembrança viva nos mínimos detalhes, aqueles momentos mágicos ao lado da pessoa mais querida. Olha só qual que era o calcanhar de Celestino, a receita da torta de morangos da mãe que havia falecido, e ele nunca mais tinha tido esse sabor novamente, sentido esse sabor novamente. Então ele ficou aqui, nossa, finalmente vou ter receita, eu vou poder sentir como que era a infância com a minha mãe. Então, será que eu vou trocar toda a minha paz interior, vender a alma pro diabo para conseguir essa receita e, além disso, ficar rico? Porque o diabo viu que ficar rico não era só o suficiente para o Celestino, tinha que tocar naquele ponto fraco. E o ponto fraco, então, era a receita da mãe. Então, aquela coisa muito que toca no fundo do coração, né? Muito triste na lembrança do Celestino. Mas aí a gente vai ver se ele aceitou ou não. E assim pensou e ficou tempos a refletir sobre a proposta do diabo, ou seja, ele ficou pensando. Me lembrou muito também a história do Senhor dos Anéis, né? Que não sei se todo mundo muita gente já assistiu esse filme, né? Que a gente tinha os hobbits e eles eram seres muito do bem, 100% do bem, mas quando eles veem aquele anel de Mordor, né? O anel, eles ficam, nossa, que é o anel do poder, onde eles vão ter todo o enriquecimento do mundo, eles ficam, sabe, naquela, até eles que eram 100% bons, ficam assim, nossa, ficam tentados a aceitar aquilo tudo, eu vou pegar esse anel, eu vou ser dono de tudo, ter toda a riqueza, até eles ficam tentados a aceitar essa proposta aí do demônio lá, no caso do Senhor dos Anéis, né? Enfim, até esqueci o nome, só sei que era o personagem lá de Mordor, era isso. Continuando. Então, o Celestino, nosso conto aqui, ficou pensativo na proposta do diabo. Ora, não é tão ruim assim, homem. O purgatório tem lá seu charme. Cara dissimulada a gente disfarça com plástica, e traição é a nossa moeda corrente. Argumentava Beelzebub, cutucando o calcanhar de Celestino. Então, ele falou que o purgatório, que é onde a alma dele iria, não é tão ruim, e a traição é a nossa moeda, ou seja, falando a língua das coisas ruins mesmo, das coisas que a sociedade prega como mal, mas, né, ou seja, você simplesmente pode disfarçar a sua cara fazendo uma plástica, e a traição é a moeda, então você trai aqui, trai lá, é assim que funciona o inferno, é o que está dizendo esse conto. Continuando aqui, resposta do Celestino. Vá de retro, Satanás, não me atormente a paciência, dizia Celestino, tapando os ouvidos, cantarolando para disfarçar a existência do coisa ruim. Só você mesmo para ter essa paciência de Jó, criticou o demo. E aí eu comento aqui outro termo até bíblico, né, paciência de Jó. Eu coloco aqui embaixo uma nota de rodapé explicando para o leitor o que seria esse Jó, caso ele não conheça. Paciência de Jó, expressão idiomática de origem histórica ou mitológica, símbolo de paciência, tolerância e resignação. Personagem do Antigo Testamento, Jó teve a sua fé testada em função de uma aposta entre Deus e o diabo. Já foi recompensado por Deus, vencendo assim todas as adversidades e tentações da Bíblia. Então, uma referência bíblica de uma pessoa que foi testada a sua fé inúmeras vezes e tornou-se símbolo de paciência, tolerância e resignação. Então, era o demo que falava isso para ele. Nossa, você está sendo igual o Jó da Bíblia. Você está sendo extremamente tolerante, paciente, enfim. Você é uma pessoa diferente. Isso que ele estava dizendo. Continuando. E quando o povo todo da cidade passou a acreditar que finalmente Celestino cederia aos desejos de Beelzebub, um rapaz com o nome de Céu recusou os apelos do demo. Dobrou a insistência nas vendas de morango, juntou valores e comprou o seu primeiro pedaço de terra para cultivar a fruta.
O cultivo cresceu. Olha que legal que aconteceu. Ele não aceitou essa proposta do diabo e foi atrás de fazer a vida acontecer com Deus, com os anjos. Então, o que ele fez? Foi lá, insistiu, vendeu muito, o cultivo cresceu e após 50 anos de inúmeras tentativas, o agora idoso, na casa dos 80, acertou na receita. Encontrou o sabor da torta de morangos de sua mãe, finalmente. Saboreou a felicidade do paladar como se tivesse encontrado o tesouro ao final do arco-íris. Claro, imagina uma existência de 50 anos para você conseguir conquistar aquele sonho e conquistar na bondade. Acho que isso é uma coisa, um prazer dessa forma, acho muito difícil você encontrar, porque é pro mérito próprio e pelo melhor caminho possível. Então é isso que o conto está dizendo, que pela insistência, perseverança, ele conseguiu achar a receita da sua mãe, que era o calcanhar de Aquiles dele. Nem a maior dor do mundo, que é a saudade, justifica aceitar a maldade, meu velho. Você fez o certo. Dizia Mariazinha, lembra da Mariazinha lá do começo, que ele tinha que ficar rico para casar com ela? Então lá. Nem a maior dor do mundo, que é a saudade, justifica aceitar a maldade, meu velho. Você fez o certo, dizia Mariazinha, senhora já conquistada pelo jovem Celestino depois do 106º ramalhete de flores. Olha que lindinho. Ele não ficou rico, mas ele ficou insistindo em conquistar o amor da vida dele, conquistando com flores. Então, o 106º ramalhete de flores, a Mariazinha falou, ok, eu me caso com você. Muito lindo isso aqui. Continuando, na mesma noite, o Celestino dormiu, viu sua mãe e partiu. Simples assim, porque a vida é assim, né? A gente está sempre correndo para frente, a favor do tempo e nunca para trás. E da lição da persistência, do desapego à sedução da maldade e da lei do mérito por esforço, recebeu ele até mesmo um elogio inesperado. Eita cabra macho você, Celestino, do meu pacto você não aceitou fácil. A receita você encontrou no seu último dia de vida e ainda casou com Mariazinha. Vai então descansar lá em cima, parente de Jó, porque da gente daqui de baixo você nada tem, daqui de baixo, inferno. Vamos combinar que burro você não é, ou seja, você não tem nada de burro, muito pelo contrário. Falou o diabo vencido pelo calcanhar de aço do idoso, fitando com encanto o legado de Celestino, um mar de 12.513.000 hectares de terras de morangos, que iam para lá do limite, além dos olhos, até mesmo dos olhos do capeta. Ou seja, ele conquistou um mar, uma terra imensa, cheia de morangos pela persistência dele com os anjos, ou seja, o calcanhar de Aquiles dele não tinha nada de fraco, era feito de aço. É isso aqui que o conto está passando, essa mensagem até positiva. E aí no final do conto a gente volta aqui com a conversa entre Beelzebub com os seus pares lá do inferno. Você me deve 100 almas, Beelzebub, cobrava Lilith. Lilith é um dos personagens do satanismo. Nem toda fruta podre contamina a cesta. Desta eu já sabia, veja só, gargalhou Satã, mordendo o único morango estragado dos campos de Celestino. E tem sempre o esperto que se salva e atrapalha os nossos planos. Os caras são muito burros, não entendem que dá para conquistar todo o sonho no espaço de vida que eles têm sem a nossa ajuda e sem perder a alma. É como nosso pai e mestre Lúcifer sempre diz em suas aulas. Ó humanidade burra, que na pressa e na preguiça se esmiúda, que na fragilidade e insanidade se rende à maldade e que na avareza encontra o seu refúgio, nem que em troca ceda a própria alma. Concluiu Beelzebub. E aí? Terminou aqui o conto de Celestino, uma história muito bonitinha que passa uma mensagem bem profunda que vale a reflexão. E é isso aí. O que vocês acharam dessa história? Obrigada por terem escutado e até a próxima.